Vamos iniciar então nosso estudo de hidrometeorologia analisando como se dá, como ocorre a estrutura da atmosfera. Então, existe uma coluna atmosférica que se estende desde aqui a superfície da Terra até altas altitudes, tá certo? Essa coluna atmosférica, ela tem uma composição de algumas variáveis fixas, de alguns elementos químicos ele é fixo, por exemplo, não tem uma composição igual, uma distribuição igual de nitrogênio, né, que vai estar em torno de 78% dessa coluna atmosférica, o oxigênio, que está em torno aí de 20,95% dessa coluna atmosférica, eles vão estar nessa proporção desde a superfície até altas latitudes. Então, o oxigênio e o nitrogênio são os dois componentes que vão estar em maior percentual nessa coluna atmosférica. Argônio, né, dióxido de carbono e outros elementos também vão fazer parte dessa coluna atmosférica. Alguns desses elementos que a gente vai dizer que vai fazer parte do que a gente vai chamar de uma composição fixa e outra vai ser uma composição que vai ser mais variável. Por exemplo, nitrogênio e oxigênio fazem parte dessa composição mais fixa que vão compor aqui a atmosfera. E a gente vai ter outros elementos, como é o caso, por exemplo, da água, do CO2, do metano, que são componentes variáveis nessa atmosfera. Então, por exemplo, vai ter coluna, em um dado lugar, a água pode ocupar até em torno de 4% dessa parcela de ar aqui que vai compor aqui na coluna atmosférica. Pode ser entre 0% e 4%, por exemplo, de composição da água. O CO2, ele muda, né? Inclusive a ação do homem atualmente, ela está modificando a concentração de CO2 na coluna atmosférica. Nós estamos hoje já com mais de 400 partes por milhão, enquanto no período pré-industrial a gente tinha em torno aí de 285 partes por milhão. Então essa composição também do CO2 é variável. Então nós vamos ter alguns componentes, vapores e gases fixos, né? E vamos ter outros que vão ser variados, tá certo? Então essa aí é a composição da atmosférica. Então essa composição da atmosférica vai se manter no que tange aos componentes fixos, elas vão se manter desde a baixa superfície, aqui próximo à superfície da Terra, até as altas latitudes. A gente vai ter o peso dessa parcela de ar, o peso específico dessa parcela de ar vai modificar. Assim, a gente pode, em função, por exemplo, da ocorrência ou não desses componentes variáveis. Por exemplo, se tem água, a composição da atmosférica, o peso dessa parcela de ar, né, ele vai ser maior, tá certo? Do que vai ser maior ou menor o peso dessa composição da atmosfera se tiver ou não tiver água. Por exemplo, uma parcela de ar que tenha água vai se tornar mais leve do que uma parcela de ar seca, né? Por quê? Porque o peso específico do nitrogênio e do oxigênio tem um peso específico maior do que o peso específico da molécula de água. Então, para o mesmo volume e o mesmo número de moléculas, se tiver o mesmo número de moléculas, um mol de ar seco, ele é mais pesado do que um mol de ar úmido. Tá certo? Então, esse peso específico de uma parcela de ar nessa coluna vai depender, inclusive, da ocorrência ou não de água. Tá certo? Então, essa coluna atmosférica, ela não vai ser uma coluna ela vão ter camadas nessa coluna atmosférica. A primeira camada é a camada mais próxima aqui à superfície, que vai variar no Equador, ela vai ter uma espessura de em torno de 12 km e no polo em torno aqui de 8 km, a gente vai chamar de troposfera, né? Então vai ter entre a troposfera, a camada seguinte à troposfera vai ser exatamente a estratosfera. Entre a troposfera e a estratosfera vai existir aqui uma espécie de um colchão, né? Vai caracterizar uma estratificação entre essas duas camadas, que é chamada de tropopausa. Todos os fenômenos mais importantes do ponto de vista meteorológico, de transporte de umidade, vento, etc., que definem e que, de certa forma, condicionam, como eu já falei anteriormente, o regime de chuva de uma dada região, esses processos de transporte vão acontecer nessa camada mais próxima à superfície da Terra, que é exatamente a troposfera. Então, na troposfera é onde vão estar ocorrendo os principais processos de transporte de umidade, os principais processos que vão caracterizar o clima do planeta. Essa camada aqui, mais próxima à Terra, que vai ter 12 km de espessura próximo ao Equador e em torno de 10 km de espessura próximo ao polo. Exatamente porque próximo ao Equador é mais quente e ao ser mais quente essa coluna se expande mais. Então ela vai ficar mais espessa próximo ao Equador do que nos polos.
Além disso, a pressão atmosférica ela vai decaindo exponencialmente. A pressão atmosférica vai ser maior na superfície do que em altas latitudes. Quando você sobe uma montanha, você vai ter uma quantidade de ar, uma coluna menor atmosférica a pressionar aquela superfície em cima da montanha do que abaixo aqui ao nível dos oceanos. Então essa variação ela vai ter esse decaimento exponencial. Quanto maior a altitude, menor, obviamente, vai ser essa pressão atmosférica. Então a gente vai ter uma camada superficial que é a troposfera, depois a gente vai ter uma camada que é a estratosfera, depois a gente tem a mesosfera e depois a gente vai ter a camada superior que é chamada de termosfera. Essas são as camadas que a gente vai ter da atmosfera, mas a mais importante para a gente, do ponto de vista dos processos meteorológicos, de transporte de umidade, é exatamente a troposfera. Tá certo? E na troposfera, a temperatura ela vai decaindo à medida que se sobe. Quanto mais alto você vai se posicionando nessa coluna de ar aqui na troposfera, menor vai ser a temperatura. E esse decaimento dessa temperatura na troposfera vai ser em torno de 6,5 graus a cada quilômetro que você sobe. A cada quilômetro de subida na troposfera, há uma redução da temperatura de 6,5 graus. Quando chega na estratosfera, a temperatura, ao invés de diminuir, ela começa a aumentar. Então, existe uma estratificação térmica, tá certo? Que vai acontecer entre a troposfera e a estratosfera. Por que é que tem essa estratificação térmica? Por que é que ela acontece em torno aí de 12 quilômetros de altura? Isso acontece porque existe aí uma concentração muito grande, em torno de 10 a 12 quilômetros de altura, de ozônio. E o ozônio ele vai receber a radiação que vem do Sol, que é uma radiação que a gente vai chamar de onda curta. Ela vai receber essa radiação de onda curta e com isso vão acontecer processos fisicoquímicos, tá certo? E químicos ali nessa região e que vão fazer a ocorrência, vai acontecer a liberação de calor. Então nessa região acontece aí um aquecimento dessa região em função da existência do ozônio. Então a presença do ozônio é que cria essa estratificação térmica entre a troposfera e a estratosfera e faz com que a gente tenha esse comportamento diferente, que a temperatura cai à medida que ela sobe na troposfera e ela cresce à medida que você tem níveis mais elevados na estratosfera. E, de novo, a temperatura vai cair a uma razão de 6,5 graus por quilômetro na troposfera. Então, essa é a estrutura básica que nós temos na estratosfera. Então, fique com essa informação. Em seguida, nós iremos discutir um pouco mais sobre como é que a gente mede a quantidade de água nessa coluna de ar atmosférica aqui próxima a nós, para podermos, a partir dessa medida, a gente quantificar o total de água precipitável e outras coisas mais, mas esse é o objeto do nosso próximo tópico.